Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Dia de Campo na TV. No programa de hoje nós vamos mostrar como a coleta de batatas silvestres garante variabilidade genética para o melhoramento da cultura. E na Agência Embrapa de Notícias você fica por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária brasileira. E agora, no quadro Sempre em Dia, vamos falar sobre a química envolvida na liberação de cianeto nos produtos da mandioca. Acompanhe. Farinha, maniva e tucupi são alimentos regionais muito consumidos e todos provenientes da mandioca. Esses produtos contêm ácido cianídrico, o tão temido cianeto. Ora, e como não morremos? A resposta está no processo utilizado, no tempo de descanso, na mistura com a água, na fervura e na condição volátil do ácido cianídrico. O cianeto está presente em toda a planta. Ela contém um glicosídeo chamado linamarina, que é a principal fonte de formação do íon cianeto. Essa substância só é liberada quando as folhas ou a raiz da mandioca passam por algum tipo de transformação, que podem ser corte, esmagamento ou trituração. Essas mudanças produzem reações químicas que liberam ácido cianídrico no ar. Um exemplo é o que acontece quando a enzima linamarase é liberada. Ela é responsável pela quebra da linamarina, na ligação existente entre o açúcar e a fração que contém o radical cianeto. É aqui que são liberadas uma molécula de glicose e uma molécula de cianidrina. A cianidrina também é um dos compostos cianogênicos, já que possui o radical cianeto que está ligado a uma acetona. Mas na prática, em que ponto acontecem essas reações químicas? No caso do processamento da farinha e do tucupi, ocorre quando a raiz começa a ser descascada até ser triturada. E no caso da maniva, é a etapa em que as folhas são arrancadas, esmagadas e trituradas. Quase toda a cianidrina que foi formada, em seguida é convertida em ácido cianídrico, ou cianeto livre. Isso acontece no momento em que antecede a torração da farinha, o tempo de espera em que fica a massa, que pode levar algumas horas, ou no momento da fermentação da manipoeira, que vai dar origem ao tucupi. Para que ocorra a formação do cianeto livre, também é necessário uma temperatura ambiente em torno de 30 graus Celsius. Como a nossa região é quente, a evaporação do cianeto acontece lentamente, mas pode ocorrer mais rápido quando o produto é aquecido até a fervura. Respeitar esses tempos é ter um alimento mais seguro para todos. A identificação e coleta de parentes silvestres de batata é fundamental para o desenvolvimento de novas variedades. Na nossa primeira reportagem, vamos acompanhar uma equipe de pesquisa da Embrapa Clima Temperado por cerca de 260 quilômetros de Pelotas ao Chuí, no extremo sul do país, em busca dessas pequenas batatas. Confira. Estas batatinhas que você vê na imagem crescem no ambiente por conta própria. São parentes silvestres das batatas que a gente consome. Estudos mostram que das 115 espécies de batata, 111 são de parentes silvestres e apenas 4 domesticadas e cultivadas. A mais comum delas possui em torno de 4.000 variedades selecionadas pela humanidade. É batata de tudo que é tipo que se possa imaginar, embora no Brasil a gente use poucas delas no dia a dia. Com origens em regiões que vão do Peru ao Chile, a batata é a 4ª cultura alimentar mais importante no mundo. Algumas assim ao longo do barranco. Nós acompanhamos uma equipe de pesquisa da Embrapa Clima Temperado em busca dessas pequenas batatas.
Percorremos cerca de 260 quilômetros de Pelotas ao Chuí, no extremo sul do país. E visitamos 3 pontos de coleta. Aonde? Aqui. Encontrá-las depende do local e da época. Mas isso não é simples nem para quem está acostumado. São muitas tentativas até achar uma população natural, como chamam os pesquisadores. Aqui está a mudinha dela, mas ela ainda não formou a batatinha. Que possa ser coletada para o trabalho de pesquisa. Sem um olhar treinado, quem passa por uma área como essa, bem pertinho da rodovia, não percebe que aqui tem parente das batatas, dessas que a gente consome em casa, crescendo assim, livremente pelo ambiente. Essas aqui não dá para comer, mas elas são importantes porque, por estarem aqui por muitos anos, se adaptaram ao ambiente. E utilizando esses materiais como pais e mães de novas plantas, é possível então passar adiante essas características de adaptação. Um dos motivos pelos quais nós viemos até a população natural fazer as coletas é porque já é sabido que nós estamos passando por fenômenos de mudanças climáticas e essas mudanças climáticas podem colocar em risco essas populações silvestres e extinguir elas localmente. Então nós viemos aqui para coletar alguns tubérculos e fazer essa conservação na Embrapa, mas não é só a conservação que é feita lá, junto com a conservação é feita as avaliações dos potenciais desse material. E é por isso que as batatas silvestres são tão importantes. Elas carregam características únicas, variabilidade que as variedades já conhecidas podem ter perdido na domesticação. Pode ser resistência a pragas, doenças e temperaturas extremas, por exemplo, ou até mesmo novos formatos, cores e sabores. Caso nós não tivéssemos coletado essas amostras, elas jamais seriam estudadas na pesquisa e nós jamais saberíamos o potencial de uso nos programas de melhoramento que eles têm. Para atender necessidades de cultivo e consumo, instituições como a Embrapa fazem o melhoramento genético. As plantas passam por um cruzamento controlado para que os filhos herdem as melhores características dos pais. Essa caça ao tesouro que a gente acompanhou fornece mais recursos para o melhoramento, porque enriquece a diversidade genética da coleção de batatas da Embrapa, onde os futuros pais estão guardados. Mas antes de fazer parte dessa coleção, chamada Banco de Germoplasma, o que é coletado em campo passa por alguns processos. Após a coleta, os tubérculos são cultivados em casas de vegetação. Só então as novas mudas chegam neste laboratório. Aqui, um trabalho minucioso é responsável por limpar doenças que podem ter sido trazidas do campo. É feito primeiramente uma desinfestação superficial. Essa desinfestação visa eliminar os fungos e bactérias, principalmente, e depois a gente leva isso até a lupa, né, onde a gente faz o isolamento do meristema. Então, o meristema, em relação à planta, é uma célula-tronco que tem a capacidade de se desenvolver em toda a planta e de uma maneira saudável. Isso porque os vírus, né, as viroses, não chegam a atingir esse tecido. Isso é muito importante para que a gente não propague as doenças, né, e que vai servir, então, para que as nossas mudas aqui sejam de qualidade. Depois de limpas, as novas mudas são multiplicadas e, então, encaminhadas para avaliação pela pesquisa. Após a produção de mudas em casas de vegetação, as batatas silvestres vêm para câmaras de crescimento, como estas. Aqui, o ambiente é controlado e é onde os pesquisadores fazem a avaliação destas plantas, principalmente com relação a altas temperaturas. Esses materiais, então, eles são selecionados e podem ser utilizados no programa de melhoramento para obtenção de novas variedades de batata. Aqui estão 4 espécies de batatas silvestres nativas do Brasil e uma variedade comercial para comparação. Numa das câmaras, estão em condições ideais de temperatura. Na outra, em temperatura mais alta, longe do ideal. O objetivo é avaliar, principalmente, o desempenho e a formação dos tubérculos em condições desfavoráveis. De modo geral, a cultura da batata exige clima mais frio para a produção.
o que vai de encontro à baixa disponibilidade de regiões frias para o cultivo no Brasil e ao aumento crescente das temperaturas devido às mudanças climáticas. Nós queremos encontrar materiais que nas condições de estresse eles tenham um desempenho igual ou melhor que o material cultivado, porque a partir daí nós podemos selecionar novos materiais de batatas para serem cruzados no programa de melhoramento e a partir daí então obter no futuro novas variedades de batata que sejam mais adaptadas para condições de cultivos que são mais quentes, por exemplo, que as do sul do Brasil atualmente. Essas condições de cultivo mais quentes podem ocorrer onde? Em outras regiões do Brasil ou mesmo aqui no sul do Brasil, quando a pessoa busca cultivar essa batata fora das épocas de cultivo tradicionais ou que possa ser uma condição climática futura ocasionada pelas mudanças climáticas. A avaliação feita neste espaço é apenas uma das inúmeras realizadas para entender como as plantas se comportam quando expostas a situações desfavoráveis de calor, por exemplo. E a tecnologia ajuda bastante. Podemos observar, utilizando esse equipamento, se essa planta está estressada, mesmo antes dela expressar essas características de planta estressada visualmente. Esse experimento já deu os primeiros resultados. Algumas batatas silvestres se comportaram melhor do que a variedade comercial. Seis variedades já desenvolvidas pela Embrapa descendem, em parte, de parentes silvestres. Eles ajudaram a enriquecer a variabilidade genética da batata cultivada. Na pesquisa que a gente mostrou, a ideia é buscar por características específicas, atendendo a desafios da cadeia produtiva. E no próximo bloco, a gente vai ver que o resgate de parentes silvestres de batata faz parte de uma iniciativa mundial para a adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Não saia daí, hein? Estamos de volta com o Dia de Campo na TV para continuar mostrando como a coleta de batatas silvestres garante variabilidade genética para o melhoramento dessa cultura. Um dos principais objetivos da identificação e coleta de parentes silvestres de batata é preservar a variabilidade genética. Esse trabalho faz parte de uma iniciativa mundial para a adaptação da agricultura às mudanças climáticas. Na nossa segunda reportagem, vamos entender como a Embrapa guarda esses materiais de forma segura para o futuro. Confira. O trabalho minucioso da Juliana, analista do Laboratório de Cultura de Tecidos da Embrapa Clima Temperado, não termina com a limpeza das plantas. Este espaço também faz parte do Banco Ativo de Germoplasma de Batata da Embrapa. Um conjunto de estruturas responsáveis por guardar amostras vivas de tudo que é coletado no campo ou desenvolvido pela pesquisa. Aqui então a gente tem ensinado todo o material cultivado. Então os três pilares de um banco de germoplasma, de um banco ativo de germoplasma, é o enriquecimento, que seria agregar novas fontes de germoplasma, nova variabilidade. A conservação é garantir que isso vai estar disponível ao longo de vários anos, para sempre seria o ideal. E a caracterização, que é o que faz com que a gente conheça esse material. Porque aí, a partir da caracterização, é que a gente vai propiciar que ele tenha um uso, que é a sua atividade fim. No laboratório, a conservação é feita nestas incubadoras. As condições são controladas para um crescimento lento. Mesmo assim, todas as mudinhas, no caso da batata, precisam ser renovadas, em média, a cada 12 meses. Uma vez que a batata silvestre, são plantas que a gente não forma aquela semente clássica, como pode o feijão, arroz, né? Simplesmente guardar numa câmara fria. A batata é uma espécie que ela precisa ser propagada de alguma forma, né? Vegetativamente. E aqui no laboratório a gente conserva ela então em tubos de ensaio
Para fazer essa conservação, a gente reduz um pouco a temperatura, então conserva em câmaras incubadoras, onde a gente reduz a temperatura e reduz a luminosidade. Aqui ainda são feitas cópias de uma mesma planta. In vitro, são 5 acessos para a conservação. Outra forma para manter essas cópias é cultivar as mudas em casas de vegetação por até 90 dias. Outro espaço que faz parte do Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa é este daqui. É como um depósito, onde as plantas de batata coletadas lá no campo, desenvolvidas pela pesquisa ou trocadas com instituições parceiras, são conservadas. Esse banco mantém hoje mais de 460 tipos de batata do Brasil e de 20 países diferentes. Algumas dessas batatas estão aqui há mais de 30 anos e possivelmente nem existem mais onde foram coletadas. É como um grande álbum de figurinhas que não tem fim. O objetivo é conseguir as batatas mais raras e difíceis e assim conservar características diferentes de cultivo e produção, que possam ser utilizadas no desenvolvimento de novas variedades hoje ou no futuro. O próprio nome da batata cultivada, quando a gente passa por esse processo em que vai se agregando características que facilitam, que propiciam o seu cultivo, tu vai perdendo outras características, muitas vezes da rusticidade. Então isso faz com que o germoplasma silvestre, ele abre um leque de opções que a gente, no germoplasma cultivado, a gente não encontra mais. Então é uma fonte importantíssima de variabilidade, de fontes genéticas para tolerância, o processo agrícola ele é dinâmico, então novas pragas surgem, novos estresses e isso no cultivado dificilmente se encontraria essa fonte de resistência ou de tolerância. As plantas coletadas também são registradas neste espaço, o herbário. Cada caixa dessas guarda amostras diferentes de batata silvestre, com informações sobre o local de coleta e características básicas. Tudo é digitalizado e inserido num sistema para consulta. Aqui estão catalogadas cerca de 300 amostras de batata silvestre. A estrutura é independente ao banco, mas dá suporte às pesquisas. É do Banco Ativo de Germoplasma de onde são retirados os acessos, como é chamada cada amostra original, para o melhoramento genético. Nesta imagem está o resultado do cruzamento de alguns tipos de batata com características de interesse. São mais de 6.000 mudas. A ideia é unir essas características numa única planta. Por ano, as diversas combinações chegam em até 40.000 mudinhas para a seleção, como essas aqui, por exemplo. Depois de até 7 anos, daqui são selecionadas apenas 3 ou 4, que passam por avaliações a campo antes de se tornarem uma variedade a ser cultivada pelos produtores. O principal usuário do banco de germoplasma de batata é um programa de melhoramento, que é o desenvolvimento de novas cultivares e que tu precisa ter então uma variabilidade para que isso consiga ter os avanços. Nesta unidade da Embrapa, esse trabalho já tem quase 80 anos. São cerca de 15 pesquisadores envolvidos de diferentes áreas, além dos bolsistas e equipe de apoio. Todo o processo de desenvolvimento de uma nova cultivar leva em torno de 10 anos. Todo esse trabalho com a batata é um exemplo do que um projeto, realizado em 24 países, está estimulando para 29 culturas de importância global. Gerenciado por uma organização internacional, busca preservar a variabilidade genética e estimular o compartilhamento, para assim garantir a adaptação da agricultura às mudanças climáticas. O Crop Trust tem a missão de ajudar a conservar e a tornar disponíveis a diversidade de culturas mais importantes para o mundo. E para fazer isso, nós tentamos ajudar a construir um sistema que funcione para a conservação in situ. Precisamos de toda a diversidade que os parentes silvestres podem fornecer para as nossas culturas alimentares. A gente vai procurar um pouco mais adiante ali. No Brasil, a Embrapa trabalha com o resgate de parentes silvestres de 4 culturas. No caso da batata, é uma das 6 instituições responsáveis pelas coletas. Cavar até encontrar essa batata. O material resgatado aqui também é armazenado num dos maiores bancos genéticos do mundo, na Inglaterra.
O Brasil é um país prioritário para a coleta de parentes silvestres. Tem muita biodiversidade para as culturas deste projeto. Os parentes silvestres das batatas podem ser utilizados para melhorar as culturas domesticadas que nós conhecemos e amamos. Domesticated crops that we know and love in the future. 4, 5 hectares de batata aí. O Rui, agricultor no município de São Lourenço do Sul, no sul gaúcho, depois de 30 anos, trocou a batata pelo fumo, pela garantia de comercialização. Segundo ele, uma das principais dificuldades com relação à cultura da batata é o clima. E tu investe, tu faz tudo, né? E na hora, se o clima não ajudar, tu não produz, né? Não tem o retorno, né? Na Embrapa, essa iniciativa envolve vários projetos e conta com o apoio de instituições parceiras. Até o momento, o trabalho resgatou e conservou cerca de 150 amostras de batatas silvestres das 4 espécies nativas do Brasil em mais de 90 locais diferentes. O objetivo é enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas e assegurar a viabilidade de cultivo pelos agricultores. É diversidade na pesquisa e garantia de batata na mesa no futuro. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais ou tirar alguma dúvida? Então anote o telefone da Embrapa Clima Temperado, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O código de área é o 53 e o telefone é o 3275-8100. Pela internet, o endereço é www.embrapa.br/faleconosco/saque. Você sabe o que é uma coleção entomológica? Conhece o papel dos insetos na natureza e a sua importância para a vida das pessoas? É o que a gente vai ver agora numa reportagem produzida pela Embrapa Cerrados. Confira! Todos os insetos desempenham alguma função na natureza, servindo de alimento ou controlando a população de plantas e outros animais. Os insetos fazem parte da nossa vida e todos nós somos afetados de alguma maneira. Para efeito de estudo, podemos dividi-los em 3 categorias: insetos de importância econômica, insetos de importância médica e insetos de importância ecológica. Os insetos podem ser benéficos ao homem quando trazem benefícios diretos, como, por exemplo, polinização, como agentes de controle biológico e produtores de mel e seda, mas também pode trazer enormes prejuízos econômicos na forma de pragas agrícolas. Além disso, várias espécies atuam como vetores de doenças e até mesmo causando sérios prejuízos à saúde, com picadas e reações alérgicas. Existe uma concepção errônea e generalizada de que todos os insetos são prejudiciais. Estudos realizados pela Embrapa Cerrados em cooperação técnica com a JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, demonstraram que apenas um pequeno percentual dos insetos, entre 8% e 13%, eram pragas com alguma importância econômica. Isso é importante porque quando precisarmos fazer algum tipo de interferência no manejo de pragas, devemos utilizar produtos mais seletivos e o controle biológico quando for possível. Entre as diversas funções desempenhadas pelos insetos na natureza, algumas refletem sua importância ecológica. Eles atuam como polinizadores. Em torno de 87,5% de todas as espécies de plantas angiospermas dependem de polinização biótica. Tem papel fundamental no controle biológico de insetos praga. Podem servir como indicadores de mudanças ambientais. São parte importante da cadeia alimentar. Contribuem para a aeração do solo. Participam da limpeza de carcaças, dificultando a disseminação de doenças. E auxiliam na decomposição de restos animais e vegetais. Uma forma de documentar toda essa biodiversidade é a formação de coleções entomológicas. Elas são verdadeiros bancos de dados que permitem não apenas a caracterização dos insetos, como o desenvolvimento de inúmeras pesquisas. Elas servem de base para diversos estudos como ecologia, biogeografia, pragas, conservação e serviços ecossistêmicos como controle biológico, polinização e ciclagem de nutrientes. A Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal, mantém uma coleção entomológica com espécies presentes no bioma cerrado e em outras regiões brasileiras.
Ela foi criada na década de 1970 para subsidiar o estudo de pragas que poderiam surgir no contexto da expansão agrícola no bioma cerrado. Uma coleção entomológica é como uma biblioteca, um banco de dados para o pesquisador. Pode ser utilizada de forma constante para obter diversas informações, desde questões mais abrangentes, como biogeografia, até questões mais específicas, como identificação e histórico de ocorrência de determinadas pragas. Em 2012, os produtores do oeste da Bahia vieram até a Embrapa Cerrados pedir um auxílio no combate a uma lagarta que eles julgavam ser helicoverpa e estava dizimando as lavouras. Nós fomos até a região, coletamos insetos, trouxemos ao laboratório e comparamos com o material existente na nossa coleção. Vimos que realmente se tratava de uma espécie de helicoverpa, porém nenhuma das espécies referidas para o Brasil. Procuramos em literatura internacional e vimos que se tratava de Helicoverpa armígera, uma espécie ainda não referida para o continente americano. O resgate do histórico dessa praga exótica no Brasil só foi possível em função do material depositado em coleções entomológicas. A ocorrência de pragas no mundo é um processo cada vez mais dinâmico. Por exemplo, a constatação de que Helicoverpa zea e Helicoverpa armígera podem formar híbridos torna de fundamental importância a inclusão de materiais em coleções entomológicas para estudos futuros. Além de receber insetos de outros projetos da unidade, o laboratório realiza expedições de coleta para atender suas próprias pesquisas. Faz também intercâmbio com outras instituições do Brasil e do exterior. A coleção entomológica da Embrapa Cerrados se confunde com a própria criação dessa unidade da Embrapa. Conta com um acervo de aproximadamente 100 mil exemplares, sendo possivelmente a mais importante coleção de insetos do bioma cerrado. A coleção conta com um laboratório equipado para desenvolver ou dar suporte para diversas pesquisas, como serviços ecossistêmicos, especialmente polinização, ecologia, biodiversidade, taxonomia e controle biológico. Um dos grupos de insetos coletados é o da família Sphingidae. Esses insetos atuam como polinizadores. As mariposas da família Sphingidae, elas constituem um importante grupo de polinizadores de plantas de cerrado. Algumas espécies de plantas de cerrado são completamente dependentes de esfingídeos para sua reprodução, ou seja, a formação de frutos e sementes, como é o caso da Tocoena formosa, o genipapo bravo, essa espécie da família Rubiácea, que é a mesma família do café. Essa planta produz flores com tubos muito longos, que podem ter dimensões superiores a 10 centímetros de comprimento. Dessa forma, dependem de um pequeno grupo de mariposas com línguas longas o suficientes para poder acessar o néctar na base desse tubo floral. Portanto, a amostragem de insetos para a formação de coleções entomológicas, ela é muito importante, não apenas de um ponto de vista taxonômico, mas também de um ponto de vista ecológico, nos auxiliando para compreender as interações entre plantas e polinizadores no cerrado. O acervo da coleção entomológica da Embrapa Cerrados é sempre atualizado e revisto, mas diferentemente de um museu, a coleção recebe apenas visitantes com o objetivo de atender a estudos científicos. Para saber mais sobre a coleção entomológica da Embrapa Cerrados, acesse nossa página na internet. Assista aos próximos vídeos e saiba como preparar os equipamentos, escolher as áreas adequadas, montar as armadilhas e o subcampo e coletar os grupos de insetos que vão compor uma coleção entomológica. E fique com as novidades da Agência Embrapa de Notícias. Acompanhe. E a primeira novidade de hoje é que pesquisadores identificaram plantas capazes de extrair níquel do solo. O estudo identificou mais de 200 plantas nativas do Cerrado capazes de tolerar níveis elevados do metal. 19 espécies são hiperacumuladoras, ou seja, podem ajudar a retirar o níquel do solo e descontaminá-lo, processo chamado de fitorremediação. Além disso, essas plantas podem ser um meio mais acessível para obter metais de interesse econômico. Já esse processo é chamado de fitomineração. O potencial dessas espécies foi descoberto em uma região mineradora em Goiás. E ciência usa Big Data para reduzir riscos climáticos na produção de grãos no Brasil. Pesquisadores latino-americanos utilizaram essa tecnologia para compreender melhor os efeitos do El Niño e da Laninha na produção de grãos na safra de verão.
O estudo analisou e cruzou dados de 50 municípios nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, responsáveis por 39% da produção de grãos no país. A pesquisa é útil para melhorar a tomada de decisão de agricultores, governos, seguradoras, indústrias de insumos e outros segmentos envolvidos na produção agrícola. E um método pioneiro de manejo da pecuária provocou a regeneração de butiazais no bioma Pampa. A pesquisa inédita já obteve o repovoamento de butiazais centenários, com pelo menos 6.000 novas palmeiras em fase de crescimento. A retirada dos animais das áreas dos butiás nos meses que precedem o inverno promove a rebrota deles sem prejuízo ao rebanho. Além de não haver perda de peso dos animais, o manejo conserva e desenvolve o campo nativo. Essa conservação permite que produtores tenham outra fonte de renda com produtos feitos dos butiás. E para saber mais, é só acessar a página da Embrapa na internet e conferir as novidades da pesquisa agropecuária. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Até mais, tchau, um beijo, se cuida.